escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus. Queria ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo de número 28. Mateus capítulo 28, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 5, é quando o anjo vai dar notícia às mulheres de que Jesus Cristo ressuscitara. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Graças a Deus. Podem sentar. Essa é a notícia mais maravilhosa, né, que podemos saber. As mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra rolada, encontraram um anjo, e o anjo disse: eu sei a quem vocês estão procurando. A Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Outra narrativa diz: porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele já ressuscitou. A ressurreição para nós é muito importante. Tão importante que Jesus fez tantos sinais, né? E mesmo assim os judeus continuavam pedindo um sinal a ele. Chegavam para ele: mostra-nos um sinal de que tu tens autoridade. Quer dizer, por mais que ele fizesse muitos sinais, eles ainda procuravam um. E Jesus dizia: nenhum sinal será dado a vocês, senão do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre de um grande peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra, mas assim como Jonas, né, foi retirado do interior do grande peixe, Jesus também seria retirado da sepultura, da morte, pela ressurreição. Então esse é o sinal dos sinais, é o sinal máximo, né? É a maior prova de que Jesus era quem ele disse que foi. A morte para as pessoas é a coisa irreversível, né? Tem gente que diz: remédio para tudo, menos para a morte. Enquanto a vida, a esperança. Quer dizer, o homem ainda não encontrou uma forma de reverter a morte, né? Há experiências de mortes acidentais, clínicas, que na nossa linguagem é quando a alma ainda não saiu do corpo, só o corpo teve uma parada e a coisa volta de novo. Mas a morte, quando é definitiva, a alma saiu do corpo, aí o homem não tem como fazer isso se reverter. Mas Jesus, ele não apenas ressuscitou, né, mas ele ressuscitou para não mais morrer. Com o corpo glorificado, incorruptível, imortal,
a Lázaro, a quem ele ressuscitou, este tornou a morrer. E no Antigo Testamento houve outras ressurreições de pessoas, mas para voltarem à possibilidade da morte. Mas Jesus, ele ressuscitou de modo incorruptível. E nós temos a promessa de termos, por união com ele, uma ressurreição semelhante no porvir. Mas por que a ressurreição é tão importante? Porque Jesus disse que sua morte era diferente. Ele disse: eu vou morrer na cruz, mas a minha morte não vai ser a morte de um mártir de uma boa causa. Eu não vou ser uma vítima do Império Romano, da inveja, do ódio dos judeus, simplesmente. Ele disse que veio para morrer. Eu não vim para ser servido, mas para servir, dar a minha vida em resgate por muitos. Quando Pedro disse: Senhor, não vai para a cruz, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus disse: o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos. E ele também falou de sua ressurreição. Quando ele disse: destruir este santuário, em 3 dias eu reconstruo. Quando ele disse: minha vida ninguém mais tira de mim, eu é que livremente a dou e eu tenho o poder de retomá-la, de tomá-la de volta. Interessante que lá na cruz, Jesus tinha o controle sobre a própria morte. A Bíblia diz: tendo tudo se cumprido, ele disse: Pai, está consumado. E disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Quando ele entendeu que já havia pago os nossos pecados, sangrado pela nossa culpa, ele mesmo disse: está consumado, entregou o espírito e expirou. Ele teve controle sobre o exato momento de sua morte. Por isso que ele disse: a minha vida ninguém mais tira de mim, eu livremente a dou, e tenho o poder de tomá-la de volta. Mas embora a gente saiba que Jesus tenha dito isso, realmente para muita gente haveria talvez uma dúvida: e por que eu devo acreditar que a morte dele tem esse sentido? Ele era, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poderíamos, pelo Velho Testamento, saber que o enviado de Deus iria morrer pelos pecados, porque assim os sacrifícios o representavam. Ou mesmo o profeta Isaías, que disse que ele tomaria sobre si os nossos pecados, seria traspassado, moído pelas nossas iniquidades, poderia ser citado. De fato, temos razões no Velho Testamento para prever o Messias como alguém que seria sacrificado por nós. Mas por que seria ele? Porque não seria outro. A ressurreição é o testemunho do Pai a favor do sacrifício que Jesus fez a nosso favor. Então, é como se Jesus na cruz entregasse ao Pai o sacrifício pelos nossos pecados, e a ressurreição fosse a demonstração de Deus, do Pai, de que aceitara por nós o seu sacrifício. Lá em Romanos diz que pela ressurreição Jesus foi declarado Filho de Deus. Então a ressurreição prova todas as suas reivindicações. A ressurreição prova tudo o que ele disse acerca de sua morte. Prova que tudo foi como ele havia dito, que o sentido dos acontecimentos em relação à sua vida eram aqueles que ele tinha nos avisado. A ressurreição, portanto, é a mola mestra, é a prova de tudo. A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda estamos nos nossos pecados. E em Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há como salvar-se o homem sem ter fé, tanto na morte, como na ressurreição de Jesus. É o Cristo ressuscitado que, à destra de Deus agora, é nosso intercessor, sumo sacerdote e advogado. É porque ele vive que ele vai voltar um dia para arrebatar a sua igreja. Quer dizer, tudo mais que precisamos para a nossa salvação, no sentido de conservá-la, está em função de Jesus estar vivo. Ele sendo, como diz João, o nosso único advogado para com o Pai, ele sendo, como diz Paulo a Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens, ele sendo nosso intercessor, ele sendo o nosso único sumo sacerdote, conforme Hebreus 8:1, que se assenta à destra de Deus Pai. E quando ele vier, a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu, aquele mesmo que um dia esteve entre nós, obviamente com um corpo glorificado, exaltado e não sujeito à morte. A Bíblia diz nos Evangelhos que os judeus inventaram uma mentira para tentar explicar a ressurreição de Jesus, uma vez que de fato o sepulcro foi encontrado vazio e o corpo de Jesus não foi, à época, por eles encontrado. Eles disseram que os soldados, e instigaram que os soldados também confirmassem essa história, os soldados dormiram
e enquanto dormiram, os discípulos levaram o corpo de Jesus. Agora eu lhes pergunto, como é que os soldados poderiam testemunhar que os discípulos levaram o corpo de Jesus se eles estavam dormindo? A história é uma história de carochinha, né? A história era essa. Não, enquanto os soldados dormiram, os discípulos foram levados. E quem confirma essa história? Os soldados que estavam dormindo. Como é que pode? Né? A Bíblia diz que essa foi a história que se divulgou entre os judeus. Às vezes se quer colocar que os discípulos de Jesus eram pessoas assim bem ingênuas, crédulas, que acreditavam em qualquer coisa. Alguns até dizem, se fosse no nosso tempo, isso aí não prosperaria. Hoje o homem do nosso tempo é um homem de mentalidade científica, ele exige prova empírica. Aqueles discípulos estavam dispostos a acreditar em qualquer coisa, qualquer ilusão, qualquer coisa de sua imaginação. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Os discípulos não queriam acreditar na ressurreição de Jesus. Eles não queriam acreditar. Né? Quando Jesus aparece aos discípulos, ele está dizendo, pega aqui, toca aqui, olha aqui. É por isso que Jesus comeu com eles, para convencê-los de que ele realmente havia ressuscitado. No caso de Tomé, Tomé disse, se eu não tocar aqui, eu não acredito. Jesus apareceu a Tomé e disse, olha Tomé, toca aqui. E vê que um espírito não tem carne e ossos, como tu pode perceber que eu tenho. Então os discípulos de Jesus não eram aquelas pessoas crédulas que acreditam em qualquer coisa, eram pessoas também que exigiam provas empíricas, como nós. Eram pessoas que também queriam constatar aquilo que estava lhes aparecendo. Né? Jesus, a Bíblia diz que ficou por espaço de muitos dias com os discípulos, entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Foi um espaço de 40 dias. Ele ficou aparecendo aos discípulos, estando com os discípulos em diversas ocasiões. Fato é, a história dos judeus não foi bem contada. O sepulcro foi encontrado vazio. O corpo de Jesus nunca foi encontrado. Jesus disse que haveria de ressuscitar. Por exemplo, João passou a crer na ressurreição, porque também não estava disposto a acreditar, não. João acreditou quando ele entrou dentro do sepulcro, realmente parece muito com a visualização que a gente tem ali, que João entrou, né? E quando João entrou, ele olhou para o lado direito e ele viu os lençóis com os quais Jesus tinha sido enrolado. A Bíblia diz, quando ele viu os lençóis, ele creu. O que a Bíblia quer dizer com isso? Se alguém tivesse a intenção de furtar o corpo de Jesus, por que iria tirar dos lençóis? Ia levá-lo nu no meio da rua? Passar com ele despido, todos iriam perceber. Haveria interesse de enrolá-lo. Agora, se ele ressuscitou, aí faz sentido os lençóis terem ficado. Aí a Bíblia diz que João creu. Então nós estamos aqui no jardim que se supõe-se pode ter sido o da tumba de Cristo, né? E vimos aqui um sepulcro encontrado, que alguns procuram combinar informações para estabelecer graus de probabilidade que possa ou não ter sido. Mas a grande questão, que para nós é importante, na palavra de Deus, é essa. Tivemos um sepulcro vazio, tivemos um Cristo com o seu corpo não encontrado, tivemos a afirmação dele próprio de que ressuscitara, tivemos uma história infundada dos judeus e tivemos o testemunho dos discípulos. Os discípulos que o viram não limitaram-se às mulheres, nem aos 12 não, pessoal. A Bíblia diz, pelo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu a vários grupos. Ele apareceu aos 2 discípulos de Emaús, ele apareceu às mulheres, ele apareceu a todos os apóstolos e apareceu a mais de 500 irmãos. Então, mais de 500 pessoas afirmam ter o visto. Né? Agora você imagina 500 pessoas dizendo, eu vi, eu estive com ele. 500. Agora, o interessante, nunca se ouviu falar que o cristianismo tenha se dividido por causa de histórias diferentes da ressurreição. Ou seja, as histórias convergiam. 500 pessoas que não somente afirmaram que Jesus ressuscitara, mas que tinha a história de cada uma congruência com a da outra. Eles eram muitas testemunhas e os testemunhos não eram incompatíveis um com o do outro. Mais ainda, nenhum deles
ao longo de sua jornada, retratou-se do que disse. Mentiroso não demora tanto. E existem pesquisas que mostram que quando um grupo é grande de pessoas mentindo, é só uma questão de tempo que alguns, pelo menos, vão retroceder. Né? Agora você imagina 500 pessoas com um testemunho convergente, com várias experiências autônomas. Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, só a eles, as mulheres, aos 10 sem Tomé, depois a eles com Tomé e tal, aparece ora a Pedro. Né? Então nós temos vários testemunhos chegando a 500 pessoas, convergindo sem que nenhuma delas tenha se retratado. E mais, todas elas pagaram um preço por isso, por martírio. Quer dizer, elas morreriam por uma mentira? Essas pessoas foram mortas, foram perseguidas, crucificadas, lançadas às feras, e não abandonavam o relato, e não retrocediam. Será que isso seria possível? O Charles Colson, que foi advogado do Nixon, né, que recebeu o presidente Nixon, né, que teve o impeachment nos Estados Unidos, ele foi preso, o advogado Colson, né, porque naquele momento alguém tinha que assumir a culpa lá, e o presidente tinha que ser poupado e jogado para cima dele, ele foi para a prisão. E na prisão ele converteu-se. Quando ele saiu de lá, ele tornou-se um homem que trabalhou com recuperações marginais, não sei quantas obras caritativas, obras evangelísticas e tal. E o Charles Colson disse o seguinte, diante de tanta pressão que houve naquele tempo, ele disse: a gente não conseguia passar muito tempo escondendo uma coisa. Não terminava contando, porque era pressão demais. Aí ele disse: quando eu comecei a imaginar a pressão que os discípulos sofreram, lendo a Bíblia dentro da prisão, eu disse: não, esses homens falavam a verdade. Um ser humano não aguentaria tanta pressão para sustentar uma mentira. Né? Tivemos um tempo aqui no Brasil, um juiz, né, que eles chamavam Lalau, né, que era o Nicolau, que tinha cometido uma série de ilicitudes, e ele estava procurado, né, pela polícia e tudo, escondendo-se ali, aqui e tal. Finalmente ele se entregou porque não aguentava mais a paranoia, de imaginar que em qualquer lugar alguém iria encontrá-lo e tal. E imagine uma pessoa mentindo, e sabendo que está mentindo, e sua família sendo morta por isso, e ele sendo morto por isso e tal, em número exorbitante quanto o de 500 pessoas, e nenhum voltar atrás. Aí o apóstolo Paulo diz assim, e tem mais uma prova: Jesus por último apareceu a mim como um abortivo, nascido fora do tempo. Então, a conversão de Paulo é um testemunho fabuloso da ressurreição de Jesus. Paulo era um jovem fariseu que era, digamos assim, ligado de alguma maneira ao Sinédrio, porque ele estava lá na reunião do Sinédrio, quando o Sinédrio decidiu pelo apedrejamento de Estevão, ele estava lá. Então ele tinha ligações políticas. Paulo, naquele tempo, Saulo de Tarso, ele era alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era considerado um grande mestre entre os judeus. Ele perseguia os cristãos, e ele teve uma visão de Jesus ressuscitado. Jesus falou com ele, e depois disso o perseguidor virou perseguido. O judeu fanático, intolerante, virou o apóstolo, que foi martirizado, decapitado e tal, assegurando que Jesus havia ressuscitado. Então, a mudança brusca deste homem só se explica se alguma coisa impactante tiver acontecido, como o que ele disse que aconteceu, que Jesus Cristo lhe aparecera. Né? Então, nós temos na Bíblia elementos para a gente poder aferir que Jesus Cristo ressuscitou. Um certo juiz nos Estados Unidos escreveu um livro, não me lembro aqui o nome dele, mas ele mostrou todas as provas de que Jesus havia ressuscitado, como essas que eu demonstrei aqui: prova testemunhal, prova de indícios, prova de ausência de corpo, da história dos judeus e tal. Ele fez um livro todo mostrando que se aquela história de Jesus fosse apreciada segundo o rigor com que se examinam as provas nos tribunais,
não tinha como não se convencer de que aquilo ali havia acontecido. Se essas provas não seriam recebidas no tribunal, é porque as pessoas não acreditam no sobrenatural. Ele diz, mas tira essa premissa, essa resistência de dizer que o sobrenatural não pode acontecer, que o miraculoso não pode acontecer. Coloque essa possibilidade entre as outras. E veja todas as provas. Se você não tiver um preconceito pré-estabelecido de que o sobrenatural não existe, você não tem como não aceitar que aquilo ali realmente aconteceu. Então nós louvamos a Deus porque Ele não está mais lá, né? Mas ressuscitou. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo triunfo sobre a morte, porque Jesus é Senhor de todas as coisas, porque não pôde ser detido pelo túmulo, pelo sepulcro, não pôde ser vencido pelos homens nem pelo pecado, mas ressuscitou vitoriosamente ao terceiro dia, não pela nossa culpa, mostrando que agora ressuscitado poderia nos compartilhar a sua vida ressurreta, unir-se vitalmente a nós, mudando a nossa história, a nossa disposição, trazendo pelo seu sangue que vertera perdão para os pecados daqueles que contritos nele se refugiam e buscam a sua graça. Nós te louvamos porque o Senhor é intercessor, sumo sacerdote, mediador, advogado da nossa causa no céu. E porque enquanto o Senhor persevera em cima por nós, nós temos recursos para perseverar embaixo em te servir, Senhor. Nós te louvamos pela esperança da tua vinda. Louvamos, ó Pai, pela certeza de que Jesus virá ao nosso encontro e nos arrebatará para estar com Ele. Assim nós te agradecemos por tudo, te louvando, rogando pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo, de modo experimental e poderoso, contrista para arrependimento, abre a mente, remove as escamas, dá a visão correta do que Jesus Cristo fez, para que se confie inteiramente em Cristo como único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia.